بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. L'imam Muslim, ele citou um hadith sobre Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ele disse que um homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: ó mensageiro de Allah, o meu pai morreu e ele deixou muitos bens, só que ele não fez recomendação para depois da sua morte. Será que se eu fizer algum tipo de caridades por ele, isso faz com que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe ele por não ter feito alguma recomendação após a sua morte? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que sim. Isso significa que a pessoa, antes de morrer, o certo é se ele tiver muitos bens, é ele recomendar: depois da minha morte vocês construam uma mesquita, façam algum benefício por mim e tal, e ele consegue fazer isso depois da sua morte até 1/3 dos seus bens. Em sua vida ele pode fazer doação de tudo que ele tiver. Agora, se ele quiser fazer uma recomendação após a sua morte, mais do que 1/3, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, não pode fazer mais do que 1/3, porque se torna para os seus herdeiros. Agora, uma pessoa como essa que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele disse que o pai dele morreu e ele deixou muitos bens, só que não fez recomendação nenhuma. Só que é um filho que era obediente aos seus pais e continua sendo obediente depois da morte deles. Ele perguntou: ó mensageiro de Allah, se eu fizer caridades pelo meu pai, que deixou muitos bens, isso faz com que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe ele por não ter recomendado? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que sim. E por isso que nós vimos que o filho virtuoso, aquele que se preocupa com seus pais, mesmo depois da morte deles, ele vê que eles deixaram algum bem para ele, então ele quer o benefício deles e ele faz caridades por eles daquilo que eles deixaram. Agora, muitos filhos que não são obedientes aos pais deles, mesmo depois da morte deles, eles veem que os pais deles deixam muitas caridades, ou deixam muitos bens para eles depois da morte. E você fala para esse filho: por que você não faz uma caridade pelo seu pai que deixou vários bens para você? Ele insiste em falar que não posso, porque se meu pai ou minha mãe quisessem fazer alguma caridade, eles fariam em vida. Por que eu vou fazer? Agora já é uma herança minha e é de direito dele. Agora, uma pessoa que ele quer o bem para os seus pais, mesmo depois da morte, é aquela pessoa que se preocupa com eles. Se eles esqueceram de recomendar, se eles esqueceram de falar isso é para um benefício, ele mesmo vai lá, se incentiva e faz essas práticas de caridades. Esse é um filho virtuoso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou que os nossos filhos sejam virtuosos com seus pais e sejam pessoas benéficas com seus pais, mesmo após a morte deles. Então, por isso que nós deveremos ver que o filho que ele gosta dos pais dele e que ele é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que quer beneficiar os seus pais, é aquele que se preocupa com eles mesmo após a morte deles, de fazer caridade por eles, se eles estivessem deixado algo para ele, ou se não também ele, da própria vontade dele mesmo, de seus próprios bens, ele faz caridade pelos seus pais. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou esse companheiro para que ele fizesse pelos pais dele ou pelo pai dele daquilo que ele deixou de benefício antes da sua morte. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para o bem e que faça com que as nossas boas ações sejam aceitas. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.